A Ele erguemos cada voz, cada palavra de oração e celebrando a salvação. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. É Cristo que nos faz viver. Seu sopro aquece o louvor que entregamos aos seus pés, clamando o nome do Senhor. A nossa alma canta. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. A mão do Senhor que salva, a voz do Senhor que fala, a graça de Cristo reina sobre nós. Bom dia. Acontece, na verdade, como discípulo de Jesus, os cristãos que são médicos deveriam ser os melhores médicos. Os cristãos que são engenheiros deveriam ser os melhores engenheiros. Os cristãos que são professores deveriam ser os melhores professores. Os cristãos que são prefeitos, governantes, presidente, deveriam ser os melhores na política. Tem mais, os cristãos que são estudantes, alguém que se encaixa com isso, deveriam ser os melhores estudantes. Os cristãos que são vizinhos de alguém deveriam ser o quê? Os melhores vizinhos. Eu não estou falando de perfeição, ok? Eu não estou falando de perfeição. Eu estou falando de viver profundamente o discipulado com Jesus. Porque quando nós nos tornamos de fato discípulos de Jesus, a nossa vida é levada para outro nível. Esse outro nível nos leva diretamente para estar em evidência.
Deixa eu perguntar para você. Você já entendeu o espaço onde você está? O trabalho que você faz? Você já entendeu qual a sua função no lugar em que você foi colocado? Você já entendeu a que diferença você faz no ambiente de trabalho onde você está? Você tem feito isso com peso nas costas, pensando o seguinte: não vejo a hora de ir embora, porque eu não aguento mais essas pessoas. Ou na sua família: não vejo a hora de ir para o trabalho, porque lá pelo menos ninguém me perturba. Quem é você? Aonde você está? Deixa eu perguntar outra coisa. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Você tem nas mãos um emprego onde você pode ser luz e sal nesse lugar? Mesmo que a tua atitude, a sua excelência diante do trabalho te coloque numa fornalha, porque as pessoas talvez te condenem, porque você tem uma atitude de exemplo, quando dizem para você: coloca tal número, e você sabe que esse não é o número correto, que o número correto é o outro, e você deixa bem claro: não, eu coloco o que é verdade, eu não minto no relatório ou na informação, ou seja lá o que for. E talvez as pessoas dizem: você não está no mundo de hoje, porque no mundo de hoje isso não é nenhum problema, isso não vai afetar diretamente ninguém. E você sabe que isso afeta diretamente você, quando você coloca aquilo que é real e é verdade, seja lá a função em que você estiver. E tem mais: talvez você tenha medo de perder o seu emprego, porque se você for exatamente justo em tudo, você está disposto a isso? A não se render à proposta daqueles que estão ao seu redor? Você está disposto a isso? A não se render àquilo que te oferecem como a melhor saída? Você está disposto a ser honesto e fazer com excelência tudo que você faz? Porque isso traz bênção para você e para as pessoas que estão ao seu redor, mas sempre vai desagradar alguém. A questão é: até onde você está disposto? Até onde? O que você tem em suas mãos, que hoje é uma oportunidade de fazer com excelência para ser uma influência? Sua família, seus filhos, seu emprego, a sua escola, as suas amizades. Quais são os ambientes? Quais são os ambientes? A sua vizinhança, a rua da sua casa, os seus clientes. Quem são as pessoas que estão ao teu redor, que você pode fazer com excelência com elas e ser uma influência para elas? Cheguei na comunidade por intermédio de Aretusa, né, que foi convidada por Vâncio e acabou estendendo esse convite a mim. E logo de início o que me chamou a atenção foi a forma que eu fui recebido, né? Me senti bastante à vontade, me senti realmente em casa, né? E resolvi permanecer por isso, né? A forma carismática que eu fui acolhido, eu me identifiquei bastante. E também havia decidido que queria conhecer mais a Deus.
recomendo porque foi um passo importante, né? Eu ter mais entendimento sobre o Evangelho e a maneira que a igreja se organiza também eu acho que é de forma bastante saudável. Bom, eu acho que eu estou crescendo a pequenos passos, né? Mas acho que a direção é bem mais importante do que a velocidade, né? Então é isso. Eu vejo que eu tenho tentado entender aos poucos a palavra de Deus. O grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, 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 que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com só justiça, és como o sol, na face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida e sou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz
pelo que fez por mim. Oh, 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 estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero saudar a todos que estão nos assistindo à distância pela internet e muitos que estão vivendo esse período da crise do coronavírus e sabem os desafios que nós temos tido como igreja, e nós temos tido como pessoas de reaprender e a convivência, de reaprender até um modelo de sermos igreja. Nós queremos entrar num novo tema hoje e a nossa comunidade quer abordar um tema que nós estamos chamando de revitalizar, em tempos em que nós estamos vendo como está difícil o início desse ano de 2020 e o quanto está difícil poder chegar a sorrir ou a viver, expressar a nossa felicidade em dias tão complicados como o período que nós estamos vivendo, essa pandemia. Nós queremos essa noite, nós queremos hoje poder tratar algumas coisas que venham a nos fortalecer e nos preparar para o desafio que nós estamos vivendo, ou até mesmo nos preparar para um desafio muito mais intenso. Nós sabemos que tudo isso não afeta apenas a questão de saúde das pessoas, afeta a questão econômica das pessoas e como nós conseguiremos sobreviver a tudo isso, sendo que muitos de nós têm que repensar a maneira do seu próprio sustento ou até mesmo a maneira dos estudos dos filhos. Entre isso, a preocupação que nós temos com quem tem seus pais, os seus avós, pessoas que são de idade, tudo isso vem sobre nós de uma maneira que nós não estávamos preparados, mas nós precisamos nos preparar para hoje e saber o que fazer para o futuro. Fica comigo essa noite. Hoje nós queremos tratar isso
de uma maneira que você consiga fortalecer a sua fé, revitalizar a sua história, revitalizar a sua batalha, porque nós não temos a opção de estar do lado de fora dessa batalha, nós só temos a opção de viver ela. Então, já que nós não estamos no passo de negociar isso, nós precisamos vivenciar essa batalha, então nós precisamos nos fortalecer. Esse é o convite que eu faço dentro dessa série. Parece que em dias que nós estamos vivendo, a pergunta que fica é: será que a gente chega até dezembro desse ano? Porque nós estamos apenas no mês 4 do ano de 2020 e essa pandemia se estendeu e trouxe uma preocupação tão pesada sobre nós. Como é que nós chegaremos até a metade desse ano ou até mais, até o fim desse ano? Você já se perguntou isso? Qual será a nossa posição e nossa postura diante disso? A pergunta é: o que você já viveu de janeiro para cá? Já é uma grande preocupação nós vivemos a pandemia, mas quem sabe nós não nos preparamos financeiramente, quem sabe você não se organizou na sua vida para viver um momento em que um vírus iria afetar a economia mundial, iria afetar diretamente o nosso país e até mesmo diretamente o nosso bolso. Será que nós não nos preparamos? Como é que a gente consegue sobreviver a isso? Como se sentir feliz em dias tão sombrios? Como podemos ficar felizes em dias tão cinzentos? Talvez você esteja no momento que está dizendo a si mesmo: eu não tenho mais força, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Quem nunca se sentiu assim no mundo? Quem nunca não chegou a colocar o seu joelho no chão e pensar: Deus, eu não aguento mais, Senhor. Deus, está difícil. Deus, eu não consigo suportar essa imensa pressão, seja por causa da pandemia, ou seja por uma questão pessoal, da sua família, do seu trabalho, de não saber se amanhã você vai ter um emprego, de não saber se amanhã você vai estar casado, por uma crise familiar, por uma crise financeira, por não estar preparado para essa crise. Talvez você tenha momentos que hoje você colocou os joelhos no chão e você tem dito: tem sido difícil, Senhor, tem sido difícil permanecer firme em Ti, tem sido difícil permanecer fiel. Momentos difíceis, eles nos acometem, não importa o que aconteça, basta nós estarmos vivos. A vida, ela nos proporciona muitas felicidades, mas também nos proporciona muitos desafios. E se você acha que isso é um problema que apenas nós podemos viver, pensa da seguinte maneira: na Bíblia nós temos inúmeras pessoas que vivenciaram situações também assim semelhantes. Eu queria lembrar a você, por exemplo, a oração de Davi, quando Davi escreve um salmo e diz: cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Davi faz essa oração e nos mostra que essa oração de desespero, ou uma oração de demonstrar sua fraqueza, sua limitação, de que chegamos ao limite, não é algo que surgiu no nosso século, é algo que já existe desde a fundação do mundo. Ou ainda, Moisés, num momento de muito cansaço espiritual, ele olha para Deus e ele diz: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Ou, vamos intensificar mais, o profeta Elias, um homem que enfrentou um grande desafio, enfrentou os profetas de Balaal, que viu a mão de Deus descendo sobre esses profetas, e viu a Deus agindo de forma sobrenatural em um momento específico dentro de uma caverna. Elias ora a Deus e diz: Senhor, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Você acha que isso ainda são questões complexas somente dessas pessoas? Por que não lembrar do Jó? Jó chegou a dizer para Deus: sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixe-me, pois os meus dias não têm sentido.
isso não surge com esses profetas e nem termina com esses profetas. Isso se estende até os nossos dias. Ainda assim, há poucos anos atrás, Madre Teresa de Calcutá escreveu: disseram que Deus me ama. Ainda assim, a realidade das trevas, da frieza e do vazio é tão grande que nada toca a minha alma. Ou uma pessoa que foi presidente dos Estados Unidos e que talvez você já tenha lido alguma coisa sobre ele, Abraham Lincoln, disse o seguinte: sou agora o mais miserável dos homens, o mais miserável dos homens viventes. Se o que sinto fosse igualmente distribuído em toda a família humana, não haveria uma face alegre sequer sobre a terra. Se melhorarei, não posso dizer. Tenho um terrível pressentimento de que não. Permanecer como estou é impossível. Parece-me que devo morrer ou melhorar. Quem de nós já não viveu dias assim? Quem de nós já não viveu dias sombrios? Quem de nós não está vivendo isso? Quem de nós consegue olhar para o passado? Ou talvez não, a questão aqui não é nem a pandemia, não é nem um vírus. A questão é quando nós olhamos para trás e enxergamos culpa. Sim, culpa porque nós erramos e nós falhamos. Existe um autor que diz o seguinte: a culpa é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. Se nós pudéssemos colocar isso como uma imagem de um violão, é como se o passado ele se desconectasse do presente e o presente não está conectado ao futuro. O passado ficaram mágoas demais, no passado ficaram falhas demais, erros demais, e o presente me traz novas preocupações, tantas preocupações que eu me desespero ao pensar sobre o futuro. Tudo, absolutamente tudo, passado, presente e futuro estão desafinados. Você já percebeu quando alguém toca um violão e essa pessoa, por mais que ela esteja numa boa vontade de exercer o seu instrumento, de tocar o seu instrumento, mas se ela estiver tocando até bem, porém se tiver uma corda, apenas uma corda lá no meio do violão, por mais que ela esteja numa boa vontade de tocar aquele violão e que você escuta apenas aquela corda desafinada, você já entende que não está legal. Por favor, para ou afina esse violão primeiro, depois você continua. Sabe o que isso fala para nós? Porque de fato, se nós não acertarmos o passado, e isso tem que ser feito no presente, o futuro será afetado. Se nós não tratarmos o passado, se nós não observarmos o passado para aprender com ele, construir um novo planejamento no presente para podermos exercer ele no futuro, nós não conseguimos sobreviver. Nós estamos vivendo um tempo em que nós não temos a opção. Nós temos que rever as nossas contas, na questão financeira, por exemplo. Nós temos que rever as nossas contas, organizar o presente, para que no futuro a gente não venha sucumbir. A gente tem que observar o passado, pessoas que já viveram vírus, pessoas que já viveram situações complexas, aprender com as falhas e erros e até mesmo aprender com os acertos dessas pessoas para organizar o nosso presente, para a gente não se perder no futuro. Quando nós fazemos esse exercício, a gente tem a possibilidade de mudar a história no futuro. E tem mais, lá no futuro tem outras pessoas além da gente. Temos os nossos filhos, temos os nossos netos, que um dia vão nos perguntar sobre como tem sido nosso período de pandemia. Nós temos a opção de dizer para eles que foi desesperador e um caos. E nós sabemos que o caos está aqui. Porém, como nós podemos dizer para eles que nós vivemos uma vida revitalizada? No meio do caos nós podemos sorrir, no meio do caos o desespero não fazia parte da nossa história, havia medo, havia insegurança, mas nós não vivíamos ansiosos, porque nas mãos do Senhor estava toda a nossa vida. É isso que nós vamos ensinar para os nossos netos, para os nossos filhos. Meu filho, por exemplo, que tem hoje 6 meses, daqui a 10, 15 anos, ele vai ouvir falar sobre a história do coronavírus. E o que eu vou poder ensinar para ele dentro desses dias?
o que eu vou poder ensinar para ele, o que ele vai ensinar para os filhos deles, dizendo que o meu pai um dia provou, a minha mãe viveram em quarentena por semanas, e por que não dizer, talvez até por meses, e toda a sua vida precisou ser estruturada, mas eles colocaram tudo nas mãos do Senhor. E esse é o relato que os meus filhos vão contar para os meus netos, sobre mim, sobre a minha esposa. Quais são os relatos que os seus filhos irão contar para os filhos deles, sobre você dentro dessa experiência? Alguém desesperado? Alguém que decidiu ficar no passado, ou alguém que decidiu olhar para o Senhor em tempos de dificuldade, em tempos de crise, e percebeu que Deus revitaliza a nossa história, reconstrói a nossa história, mesmo em tempo de dificuldades. Há um texto que se encontra em Isaías, capítulo 39, o versículo 5 em diante nós vamos ler. Você pode acompanhar comigo, abre sua Bíblia, ligue o seu celular, e nós queremos ler juntos essa palavra, porque eu acredito que essa palavra pode nos falar ao coração. E nós queremos ver o povo que foi levado para a Babilônia, cativos, e não podiam mais viver a sua fé dentro da maneira que queriam e como desejavam. Mas há um contexto, e nós queremos observar isso agora. Vamos ler juntos. Isaías capítulo 39, versículo 5. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Perceba o seguinte, a palavra que Isaías traz aqui, ele olha para o rei Ezequias, e quando ele observa o rei Ezequias, ele traz algumas palavras dizendo: ouçam a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, e se tinha alguma coisa que o rei prezava, era pelo seu palácio e seus bens, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. E o que Ezequias está recebendo aqui, por parte do profeta Isaías, ele está dizendo que vocês pecaram, vocês falharam. Leia toda a carta de Isaías, você vai conseguir entender isso. E quando ele descreve essas palavras para o rei Ezequias, o rei Ezequias está sendo informado que tudo que há no palácio, tudo que os seus antepassados já acumularam de tesouros, de bens, de terras, de palácio, de castelo, tudo que você pode dizer como bom que é seu, nada ficará, diz o Senhor. Mas se não bastasse isso, o versículo 7 ainda diz que não somente os bens, não somente as terras, não somente aquilo que eles têm nas mãos como poder aquisitivo, mas também os seus descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Eles não pertencerão mais a esse povo, mas estarão lá no povo da Babilônia. O nosso tema fala sobre revitalizar, e nós queremos tratar sobre esse tema de revitalização da nossa vida e da nossa história, ok? Quando nós entramos no versículo 1 do capítulo 40, nós então, do dia que o profeta falou, profetizou sobre a vida dos israelitas, do povo de Israel, até o momento do início do capítulo 40, se passou então 70 anos. Uau, 70 anos é muito tempo. E pensando na estimativa que aquele povo não vivia esses 70 anos, muitos deles morreram na Babilônia, e muitos dos que estavam vivendo lá nem chegaram a provar como era viver fora da Babilônia. Eles nasceram entre os babilônicos, eles cresceram entre o povo babilônico. Eles só tinham uma realidade: viver entre o povo babilônico. Logo, nesse processo é como se eles esquecessem a sua cultura e a sua origem. Isso mostra que nesse período há um longo período de crise para esse povo. Esse povo começa a viver um período de escravidão, um período de perder tudo. Eles perderam famílias, perderam filhos, perderam seus jovens, perderam seus bens, perderam suas casas, e pouco restou. Os que conseguiram ficar na cidade de Israel ainda eram saqueados
pelos povos vizinhos. Eles perderam absolutamente tudo, e talvez nós, nesse processo, conseguimos nos entender. Nós conseguimos ver que nós também muitas vezes perdemos tudo que temos nas nossas mãos, perdemos tudo que temos nos nossos dias. E o que nos resta? Já pensou você ter que perder o contato com seus filhos, perder a sua renda, perder o seu carro, perder tudo que você tem nas mãos? E mais, com o processo, daqui a alguns anos os seus filhos nem saberiam quem era esse Deus, quem era esse Senhor a qual você servia. Essa era a realidade do povo de Israel 70 anos depois. Porque no capítulo 40 nós vemos um povo que esqueceu quem era o Senhor, porque eles não aprenderam a conviver com o Senhor. Porque no tempo de crise, as suas famílias abandonaram o Senhor. Porque no período de crise, eles não foram ensinados pelas suas famílias a andar com o Senhor. Essa era a realidade desse povo. Quando nós temos aqui, no capítulo 40, famílias que nasceram longe do Senhor, nós temos então famílias que precisam ser relembradas quem é esse Senhor. Capítulo 40, a gente vai começar a abordar então o tema de hoje, revitalizar a vida. É saber que o Rei da história vem. E agora, no capítulo 40, nós estamos chegando a 70 anos depois das palavras do profeta Isaías. E nesse momento o povo pode escutar uma nova mensagem, uma nova postura de Deus para com esse povo. A minha pergunta é: como eu tenho agido diante das crises? Qual é a minha postura diante das crises? Qual é a minha postura diante dessa pandemia? Percebe a mudança do mundo de hoje? Percebe como o mundo de hoje está diferente? Como é a minha postura diante de crises no meu casamento, diante de crises no meu trabalho, diante de crises familiares? Qual é a minha postura? Que história eu quero contar para os meus filhos? Eu repito isso, que história eu quero contar para os meus filhos? Entra comigo no capítulo 40, versículo 3, diz assim: uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. Quando nós vemos isso no capítulo 40, dentro de primeiro uma promessa que o povo estava escutando através do profeta Isaías, de que Deus iria permitir que o povo da Babilônia saqueasse a cidade e levasse seus jovens embora. 70 anos depois, nós escutamos uma voz que clama, e essa voz é Deus dizendo: no deserto preparem um caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Você precisa entender o contexto desse versículo. Primeiro, quando existia na antiguidade um momento em que o rei passaria por tal cidade, eles eram avisados com antecedência, os moradores daquela cidade eram avisados com antecedência, e eles precisavam então preparar aquele caminho para que o rei pudesse passar. Porém, quando o rei passasse, deveria existir ali uma bela estrada bem ampla para o rei e toda a sua cavalaria, com enfeites nessa estrada. Isso não importa a cidade, a partir do momento que o rei passa por ali, um novo caminho tem que surgir. Isso é o que está dizendo no versículo 3, quando o povo escuta: preparem um caminho no deserto. O povo precisa então organizar esse caminho, porque o rei está vindo. Agora a questão é: que rei está vindo? Que rei está chegando? Esse rei é Deus, e Deus está dizendo: eu estou me aproximando, preparem um caminho nesse deserto, organizem a estrada, porque eu vou chegar. Isso é um movimento para a visita do rei. O que isso, no versículo 3, o que isso nos ensina? Toda resistência precisa ser quebrada. Toda resistência precisa ser quebrada. Tudo que nos impede de ver o rei vindo, tirando a angústia, a ansiedade, os problemas, tudo tem que ser resolvido para que o rei chegue. O caminho tem que estar pronto para a chegada do rei. Isso nos ensina que nós devemos organizar esse caminho, se preparar para esse rei. Não quer dizer que o rei não vai vir se o caminho não estiver pronto, mas
E quer dizer que nós impedimos a chegada do rei se nós deixamos empecilhos, porque assim como na antiguidade, se a estrada não tivesse boa e apropriada para que o rei passasse, ele não passaria por ali, ele passaria para o outro lugar. Se nós queremos que o rei passe pela nossa cidade, e a gente precisa preparar essa estrada, então significa que se nós não organizarmos a estrada, se nós não permitirmos que Deus tenha livre acesso sobre a nossa vida, nós estamos então colocando empecilhos que vão impedir Deus de ter acesso à nossa vida, ter acesso ao nosso deserto. E veja bem, mesmo que a gente prepare a estrada, nós ainda somos um deserto. A pergunta que eu te faço é: existe alguma resistência na sua vida que te impede de viver um novo caminho com esse rei? Existe alguma resistência na tua vida que impede esse caminho de surgir? Porque veja bem, Jesus disse, eu sou o caminho. Para que Jesus seja estabelecido na nossa vida, na nossa história, para que esse caminho seja presente na nossa história, existe alguma coisa que nos impede? Para que esse caminho exista na nossa história, a gente tem que entender que ele transforma qualquer deserto no oásis. Nós ainda somos o deserto. Por mais que você pense, então eu tenho algo para fazer para que Deus venha até mim. Se eu não fizer, Deus não virá até mim. Entenda, você é convidado a tirar tudo que é um empecilho para que Deus venha. Mas a partir do momento que Deus venha, você ainda é um deserto. E a promessa de Deus para esse deserto é que todos os vales serão levantados. Você costuma ver vales no deserto? Você vê uma grande floresta dentro de um deserto, a menos que seja uma miragem, que é algo que não existe, mas você imagina, não existe, ok? Você ainda é um deserto, mas a promessa do versículo 4 é: eu farei vales, os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Entendam, o texto disse, todos os vales serão levantados. Isso não é mensagem de autoajuda, para que você pense que de você brota força para fazer os vales. Aliás, de que você brota força para ser feitos os caminhos. Não é de você, não depende de você. Porque veja bem, uma cidade nunca prepara uma estrada se não souber que o rei vem. O rei avisa que está vindo. Ele prepara a sua cavalaria e parte em direção à cidade que está no deserto. Você é o deserto nessa história. Você não deixa de ser o deserto com ou sem estrada. Você é o deserto nessa história. E isso não é uma mensagem de autoajuda, porque não depende de você e do seu esforço. Depende daquele rei que disse, eu venho. Você só constrói essa estrada como resposta ao aviso do rei. O rei decidiu partir em direção a você. Você reage a isso ou não? Perceba que é o rei que ao chegar vai então levantar os vales. É o rei que planta, que aplana as colinas. É o rei que vai planar os terrenos acidentados e nivelar tudo. É o rei que chega ao deserto e começa a dar uma cara nova para esse deserto. É o rei que ao se aproximar, ao passar por essa estrada sem empecilhos, ele chega dentro dessa cidade e ele reconstrói tudo que ali existe. Agora você acha que o assunto aqui é sobre ter um lugar bonito, aplanado, com boas árvores e um vale confortável para nós estarmos? Não. A história aqui é sobre o seu coração. Porque o nosso coração muitas vezes é um terreno acidentado. O nosso coração é um deserto. O nosso coração precisa ter vales levantados. Porque quando a nossa preocupação de vida, quando a nossa história de vida começa a tomar forma na nossa história, de uma maneira que as preocupações dominam a nossa história, que nós não temos mais controle sobre o que nós estamos fazendo e quem nós somos. Nós precisamos de um rei que domine a nossa história, que reconstrua a nossa história, que refaça os nossos vales, que aplane aquilo que nos preocupa, que nivele a nossa história, nivelar passado, presente, futuro, tudo em harmonia. E então, como um instrumento bem afinado, um violão bem tocado, tudo se torna harmônico. Agora olhe comigo o versículo 5. Diz assim: a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Para quem o rei está vindo? Para quem o rei se aproxima? O rei disse, eu estou indo. Mas para quem? Para você, para mim.
Em tempos de crise, quando Deus disse, eu estou chegando, nós temos a oportunidade de preparar o caminho e recebê-lo. Ou a gente acredita que pelas nossas próprias mãos, não só o caminho vai ser resolvido, eu também vou aplanar essa terra, eu também vou erguer os montes, os vales serão feitos pela minha mão e pela minha enxada. Quando nós pensamos assim, nós estamos ligeiramente enganados, quando achamos que nossa mão, os nossos status poderão resolver o problema. Nós não conseguimos sem o Senhor. E é isso que Deus está dizendo, preparem o caminho, porque quem vai aplanar, quem vai nivelar, quem vai organizar sou eu. E no final dessa história não vai permanecer o nosso status sobre o que nós podemos fazer ou não, e sim vai permanecer a glória do Senhor. Revitalizar a vida é um processo de saber que o Rei traz a vitória. Revitalizar a vida é um processo de saber que Deus está vindo com a vitória na mão, que Ele nunca abandona o seu povo e não vai nos abandonar nem diante de uma pandemia. Precisamos olhar para esse Deus e entender o que Ele está fazendo em nossa história. Precisamos olhar para Deus diante do caos e ver que Deus está fazendo, o que Deus está fazendo diante do caos, diante da bagunça que muitas vezes a nossa vida está, mesmo que o nosso racional não entenda o que Deus está fazendo, não consiga compreender a ação de Deus. Não se trata de conseguir explicar racionalmente isso, não se trata de podermos explicar intelectualmente, se trata de crermos no que Deus pode fazer no meio da crise na nossa história. Sim, de acreditar que Deus pode restaurar o nosso casamento, de acreditar que Deus pode restaurar a nossa economia, de acreditar que se um povo se humilhar e orar, e se derramar e se entregar ao Senhor, Deus ouvirá dos céus, sarará suas feridas e curará a sua terra. Não só as feridas, mas também a terra. Não somente a terra, mas também as suas feridas. Volta um pouquinho comigo. Versículo 1 do capítulo 40 diz assim: Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe fora imposto. Crises vêm, mas passam. Em meio à crise, chega essas palavras ao povo que estava imergido em meio à crise, ao caos. Mas não é somente para esse povo, é para você também, é para mim também. A batalha está passando, um dia acaba, à noite um dia chega, amanhã do dia seguinte também chegará. E como nós estaremos? Se nós nos agarrarmos e nos apegarmos ao Senhor em dias de dificuldade, será muito mais fácil o dia de crise. A harmonia voltará. E o que o texto está dizendo é: consolem o meu povo. Um povo que um dia precisava ser avisado e ser organizado novamente, ser disperso para poder entender o que eles perderam, para entender o seu pecado diante do Senhor. Agora Deus está olhando para eles e dizendo: consolem. Sabe quando você pega um filho, você coloca ele de castigo, você disciplina esse filho, como Deus parece estar fazendo aqui com Israel, mas ao tempo que o seu filho pensou sobre o que fez, ele foi disciplinado, ele foi castigado. Agora é a hora de você se aproximar desse filho e dizer para ele: eu ainda te amo. Isso não mudou. Você falhou, mas eu amo você. O mesmo Deus, o mesmo Pai que castiga o seu filho e disciplina o seu filho, é o mesmo Pai que ama e consola o seu filho. O mesmo Deus que disciplina Israel é o mesmo Deus que consola Israel. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ele já cumpriu o trabalho que lhe fora imposto. Essa é uma promessa para o povo de Israel e que se estende a nós. Você consegue entender um dia ouvindo a voz de Deus dizendo que em meio a todo esse caos, calma, haverá consolo. Se encorajem-se, anunciem que o trabalho já passou, o problema já passou. Ainda continuando, o versículo 2 do capítulo 40 diz: pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Eu queria que você entendesse isso. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uau, isso é um pouco complexo, né? O que você lembra nesse momento? Quando você lê que pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, nós pensamos que Deus
não só puniu esse povo, mas parece que Deus então puniu 2 vezes esse povo. Parece que o negócio é complicado, mas veja bem, o que Deus está pagando a esse povo, entregando a esse povo, é o próprio castigo, é a própria consequência desse pecado. Perceba, Deus determina sobre a consequência do seu pecado, sobre o início dessa consequência, mas Deus também determina sobre o fim dessa consequência. Nada foge do controle de Deus, nada foge das mãos do Senhor. Aquilo que entra por permissão de Deus também sai por permissão de Deus. E nós não estamos na postura de questionar a Deus sobre a sua soberania ou sobre quem Ele é, ou sobre o que Ele está fazendo ou não está fazendo. Nós não estamos na posição de dizer: Senhor, olha para o nosso caminho, olha para o nosso país, para as nossas riquezas, para a nossa economia, para o nosso povo, Senhor, inclina os seus olhos, porque afinal de contas Tu és Deus amoroso, Senhor, usa esse amor agora. Nós não estamos na posição de exigir algo de Deus, ou nem determinar algo sobre Deus, porque isso não é o nosso papel. Nós estamos na posição de enxergar a nossa crise, reconhecer as nossas falhas diante da crise e saber reorganizar o presente para que o futuro não se perca. Mas isso me chama a atenção porque eu lembro de João 10, capítulo 11, versículo 11, que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O versículo do início diz: pagou por sua iniquidade. O povo pagou por sua iniquidade. Nós hoje não precisamos mais do desespero, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às falhas do nosso passado. Há alguém que pagou por essa iniquidade, pagou esse alto preço, é Jesus. Ele pagou por um alto preço para que nós não precisássemos mais morrer e perecer. O versículo 10 do capítulo 40 ainda nos diz: o soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho, com um braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Nós vemos aqui a figura de um rei, porque é um soberano, e nós vemos a figura de um guerreiro que com seu braço forte Ele governa, a sua recompensa com Ele está, o seu galardão o acompanha. Perceba comigo, um rei e um guerreiro são figuras que colocam o maior status que a pessoa possa ter, a maior imagem de uma pessoa, e alguém que pode resplandecer uma figura com autoridade, ok? Logo no seguinte versículo ele coloca: como pastor Ele cuida do seu rebanho. Agora entenda, como há uma disfunção dentro dessas figuras, porque nós temos um rei e um guerreiro que estão numa posição que é bem vista na sociedade, uma posição que tem o glamour pela sociedade, uma posição que vive um status diferenciado de um pastor. O pastor que nós mencionamos aqui é um pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas, ele não vive entre as pessoas. O pastor de ovelha, ele vive entre as ovelhas. O pastor de ovelha, normalmente, ele vive retirado da sociedade, retirado das pessoas, porque ele cuida exclusivamente das suas ovelhas e nada além das suas ovelhas. É comum nós observarmos na Bíblia quantas vezes a Bíblia nos compara a ovelhas. Mas perceba como a Bíblia compara Deus a um pastor. Não só porque nós somos comparados a ovelhas, pela atitude do pastor, ok? Porque o pastor é aquela figura que está pronta para guerrear, sim? O pastor é a figura que está pronta para guerrear, é a figura que está pronta para cuidar, é a figura que está pronta para disciplinar, é a figura que está pronta para governar as suas ovelhas. Ele cuida, ele disciplina, ele ama, ele dá bronca, ele abraça, ele dá tudo que as suas ovelhas necessitam. Essa é a figura que o próprio Deus
que se coloca como soberano Senhor, como rei, como alguém que luta com um braço forte e governa, como um guerreiro que tem a sua recompensa, o seu galardão, essa era a função do guerreiro, também se coloca como um pastor. Agora esse pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Consegue perceber que agora a figura do povo, que aquele povo do deserto, aquele povo que era o deserto dos versículos anteriores, e que há 70 anos atrás precisava receber uma informação direta do Pai, através do profeta, que eles precisariam perder algo, a partir de agora eles serão cuidados, consolados por esse pastor. Eles estão sendo lembrados que eles têm um Deus que é soberano, que é um guerreiro, mas que é alguém cuidador, que é um pastor. E nós normalmente precisamos ser lembrados disso. Sabe por quê? Porque quando os problemas se acumulam, as crises demoram para passar, nós normalmente começamos a questionar. Oh Deus, olha para a minha história, olha aqui, o que está acontecendo, Senhor, Tu está demorando para agir, Senhor. Nós questionamos o tempo de Deus, nós questionamos a maneira que Deus trabalha, tudo porque nós não temos uma resposta direta e imediata. E como nós somos pessoas de respostas imediatas, a gente tem dificuldade para entender que Deus não é. Deus não é um Deus de resposta imediata. Deus não trabalha com o tempo que nós trabalhamos. Entenda que o povo aqui precisa ser lembrado que o soberano guerreia por nós. O soberano guerreia por você. O Deus que criou tudo, Ele te ama e Ele cuida de você como pastor, mas Ele também é um guerreiro. Ele também é um rei que quer governar a sua história e a sua vida. Nós precisamos, assim como o povo de Israel, ser lembrados dessa figura, de um Deus que cuida e guerreia por nós, mas um Deus amoroso e cuidadoso. Avança comigo, versículo 12, diz assim: quem mediu as águas? Perceba, ainda estamos sendo lembrados. Quem mediu as águas? Na concha da mão. Com o palmo definiu os limites do céu. Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos. Você consegue perceber que ele está colocando qual é a grandiosidade de Deus. Mas não para mim, avança comigo lá para o versículo 21, diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta ao seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e as armas como uma tenda que para neles habitar. Agora compare o tamanho do seu problema. Lembre, nós estamos aqui relembrando o nosso problema. Você sabe muito bem que problemas são esses. Você sabe muito bem os problemas que você está vivendo. Não somente uma crise em que todos nós estamos imergidos, mas como problemas que são só seus. E que talvez você está se perguntando o que eu faço disso e para onde eu levo isso. Você está sendo lembrado aqui. Afinal de contas, você não sabe da grandiosidade desse Deus. Agora pega o seguinte, pega esses versículos que mostram o tamanho de Deus. Quer que eu repita? Versículo 21, será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Olha o verso 22, ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos, você está entre eles. Ele estende os céus como um forro e as armas como uma tenda para neles habitar. Percebe a grandiosidade do Senhor? Agora compare a grandiosidade do Senhor ao teu tamanho, ao tamanho do seu problema. Inúmeras vezes nós precisamos ser relembrados quem é Deus, aonde fica Deus e aonde está o nosso problema, a disfunção. A gente precisa ser lembrado que na balança, Deus é muito mais grandioso, é muito maior do que um problema que nós juramos ser gigantescos.
Mas a gente só pode dizer que o problema é grande quando a gente esquece quem é Deus. Quando a gente começa a se afastar de Deus, a gente começa a esquecer quem era esse Deus. A gente começa a esquecer a mão amorosa desse Deus. A gente começa a esquecer que esse Deus guerreia por nós, como diz o versículo anterior. A gente começa a esquecer que esse Deus governa a nossa vida. E que esse Deus é um Deus como um pastor amoroso. Olha, quem está dizendo aqui que guerreia por nós? Olha o versículo 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imenso a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Você consegue entender alguém que consegue ver tudo isso, abraçar tudo isso, consegue tocar as estrelas e tem autoridade até sobre as estrelas, coisa que nós temos apenas curiosidade. Agora, eu queria que você comparasse, eu quero finalizar essa mensagem. Eu queria que você comparasse o versículo 40, o capítulo 40, verso 2, que diz: pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Olha comigo, capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus entra na história. Deus entra na sua história. Você acha que Deus está ausente da história do mundo em tempo de um vírus? Você acha que Deus se ausentou na nossa história porque nós estamos vendo a economia afundar? Porque nós estamos vendo pessoas isoladas dentro de casa para poder se livrar desse vírus? Você acha que Deus abandonou o seu povo? Deus entra na história. E olha só, 2 Coríntios 5:21 nos diz: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. Sim, em algum momento no Antigo Testamento, o povo pagou pela sua iniquidade, com o seu sangue, com a consequência do seu pecado, com a escravidão que eles viveram. No Novo Testamento nós vemos um Deus que não permite mais a escravidão. Sim, nós não precisamos mais ser escravizados pelo pecado, porque Jesus levou sobre si, Ele pagou essa dívida. Que no Antigo Testamento não era possível para aquelas pessoas entenderem, para nós hoje é impossível. Jesus pagou a dívida minha e sua pelo nosso pecado, e nós temos a oportunidade de nos tornarmos justos diante de Deus. Que justiça é essa? Quem disse que a justiça de Deus se compara com a nossa justiça? Quem disse que nós precisamos colocar Deus dentro do formato daquela caixinha que nós vivenciamos? Deus não pertence a essa caixinha. Agora deixa eu finalizar. Revitalizar a vida é esperar no Senhor. Revitalizar a vida é esperar no Senhor. Isaías capítulo 40 diz o seguinte: Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. A pessoa que obedece ao Senhor, que vive esse processo de obediência, ele tem a possibilidade de descansar no Senhor. E por último ainda, há uma expectativa, porque veja bem, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Esperar no Senhor está envolvendo a obediência, renovam as suas forças, ele descansa. E tem mais, olha a expectativa: voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Pega a parte da águia, percebe que a águia é o animal que voa mais alto e tem o seu esplendor, e quando ela desce para pegar a sua presa, ela faz o que tem que ser feito e ela não erra. O que Deus está dizendo é: aqueles que esperam
no Senhor, aqueles que colocam a sua confiança no Senhor, aqueles que obedecem, aqueles que se entregam ao Senhor, esses provarão descanso, esses renovarão as suas forças. E tem mais, não só descansados eles estarão, como eles, ao momento de batalha, ao momento de luta, eles não estarão cansados. Eles não vão se fastigar, eles não vão cansar no meio do período, por mais que as batalhas virão. O segredo aqui, quer saber o segredo para você viver uma vida no meio das crises, sem cansar? O segredo não está no poder da sua mão. O segredo não está no que você pode fazer, no seu intelecto, no seu diploma, nem no seu currículo. O segredo está em obediência, renovar as suas forças, descanso e voar alto como a expectativa. Nós sabemos que nós vivemos tempos de dificuldade, em que muitos de nós podem apenas olhar pela janela e imaginar o mundo lá fora. Nós sabemos que nós vivemos tempos muito diferentes daquilo que antepassados nossos viveram, por exemplo, na época da peste negra. Mas nós podemos mudar a nossa história diante da crise. Nós podemos dar passos nessa história diante da crise. Quero fazer 3 perguntas rápidas para você. Primeiro, você crê que Deus é o Rei que vem para curar toda a criação? Você crê que esse Deus se compadece dessa criação? Deus não está brincando com a nossa história. Deus não é um Deus de ficar brincando com doenças ou com vírus na nossa história. Deus nos fortalece, nos ensina dentro dessas crises, dessas dificuldades. Segundo, o que tem esgotado as suas forças e você precisa entregar para Ele. Porque você está cansado, você consegue se ver como alguém que não consegue mais existir, que está a ponto da desistência, mas não pode desistir. Você entende que não pode, mas você não tem força para continuar andando. Você se encaixa com essa pergunta. E terceiro, que tal experimentar a espera em Deus? Se você se encaixa com a primeira e entende que você entende que Deus ama a sua criação, por isso Cristo veio e morreu em nosso lugar. Segundo, se você está vivendo momentos de esgotamento emocional, esgotamento físico, você não sabe para onde vai e nem o que vai acontecer. Que tal experimentar a experiência com Deus? Que tal experimentar a espera em Deus? Que tal dizer: Deus, eu entendi que pelas minhas próprias forças não vai dar certo, mas eu descobri que eu posso confiar em Ti. Que tal colocar nas mãos do Senhor? Eu espero que essa palavra tenha tocado seu coração. Nós nos encontraremos aqui de novo, possivelmente no próximo domingo, dentro desse culto online. Eu queria que você se sentisse abençoado por essa palavra. E eu gostaria que você baixasse sua cabeça, aí onde você está, junto com a sua família, assistindo a televisão, na frente do seu celular, com o YouTube ligado. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Diante dessa canção, eu queria que você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. As perguntas estarão aí na tela, mas eu queria que você pensasse sobre aquilo que está sendo falado essa noite. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale ao seu coração, em nome de Jesus.